5? Vamos lá. Então a 5 fala de... Ih, cara, esse nome aqui eu não sei ele não. Murray L. Mack. Vê se é isso. Muriel Mack. É isso? Muriel Mack. Então, Murray L. Mack. Professor, fala um pouco sobre movimento circular uniforme. Vamos lá. Falar um pouco sobre movimento circular e uniforme. Tá aí um tema, né, que as pessoas têm bastante dificuldade. Então, vamos apagar isso aqui. O movimento circular uniforme, também conhecido como MCU, né? Ele é um movimento em que a gente vai fazer o cara andar numa circunferência, ele vai dar voltas, né, numa circunferência, tentar desenhar mais ou menos aqui. Então, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar uma situação em que o cara, sei lá, vai ficar dando voltas ali, né, e vai girar, vai girar, vai girar. E aí eu pergunto para vocês, olha o exemplo que eu gosto que o aluno guarde. Esse cara que está dando volta já andou 720 metros nessa circunferência, tá? Ele já andou 720 metros. Quantas voltas ele deu? Essa é a primeira pergunta que o aluno tem que ser capaz de responder. Ele andou 720 metros, quantas voltas ele deu? Aí você tem que pensar assim, cara, peraí, depende do tamanho da circunferência, né? Depende, porque se a circunferência for pequena, ele pode ter dado, sei lá, um monte de volta, mas se a circunferência for enorme, Maracanã, por exemplo, de repente ele não deu nenhuma volta. Pois é. Na verdade, para você responder essa questão, saber quantas voltas ele deu, a pergunta que você tinha que ter me feito é, Léo, quanto vale o raio da circunferência? Porque para achar o tamanho de uma volta, para achar o comprimento de uma volta, para achar o ΔS de uma volta, você precisaria do raio. Porque o tamanho de uma volta é o 2πr. Então, se eu te desse o tamanho do raio, você aplicaria 2πr, jogava o raio aqui e achava o tamanho de uma volta. Sei lá, vou chutar, tá? Você fez a conta e deu 10 metros. Aí ficaria, uma volta tem 10 metros, 720 metros, x voltas. Arma uma regra de 3 e acha quantas voltas deu. Agora, olha o detalhe. E se eu falar assim, galera, em ângulo, quanto tem uma volta? Quanto é uma volta em ângulo? Repara que em ângulo uma volta é 360 graus. Então eu dou uma volta quando eu fecho 360 graus. Só que na verdade, olha o que eu vou dizer para vocês, a gente não vai medir em grau aqui no MCU. Você sabe que a matemática mede ângulo em radianos. Então quando você fala 360 graus, vou botar aqui no cantinho, ó, 360 graus, a gente equivale a 2π radianos, né? Então uma volta tem 2π radianos. E aí eu queria que vocês entendessem ou reparassem que agora tanto faz o tamanho da volta. Se a circunferência for pequena ou a circunferência for grande, pouco importa o raio. Uma volta tem 360 graus, uma volta tem 2π radianos, então pouco importa. Logo, existem muitos problemas, muitos mesmo, tá? Em que o problema te dá o movimento circular e não te dá o raio. Se a gente não tem o raio, a gente não é capaz de calcular o deslocamento. A gente vai ser capaz de calcular o deslocamento, né? Esse aqui é o chamado deslocamento, vou botar aqui para vocês, angular. Ou seja, quanto o cara andou em ângulo. Ok? Então, quanto ele andou em ângulo. Essa é a ideia. Logo, é mais prático calcular pelo ângulo do que pelo comprimento. Tem muitas vezes que isso acontece. Agora, um detalhe muito interessante é, como o movimento é uniforme, né? Me pediram aqui para falar do movimento circular e uniforme. Como o movimento é uniforme, o valor da velocidade é constante. Se o valor da velocidade é constante, se eu der a primeira volta em 10 segundos, a próxima volta também vai ser dada em 10 segundos. E todas as voltas agora vão ser dadas em 10 segundos. Logo, isso vai se transformar num movimento periódico. O que é uma coisa periódica? Uma coisa periódica é aquela que se repete em intervalos de tempos iguais. E o período, que é o tempo de repetição, é 10 segundos. Então, o que eu vou dizer para vocês é, o período, né, que é essa letra P ali, ele é o tempo de uma volta. Tudo bem? Só estou abreviando ali. Período é o tempo de uma volta. E toda vez que você tem uma coisa que é periódica, né, você tem coisas se repetindo em intervalos de tempos iguais, você tem um período, que é o tempo dessa volta, é o tempo dessa repetição, e você tem um outro parâmetro,
que é chamado de frequência, né? E se eu perguntar assim para vocês, cara, com que frequência você vai ao colégio, né? Ah, eu vou todo dia. De repente é caô. De repente você não vai todos os dias ao colégio. Você vai domingo também? De repente não, né? Você vai 5 vezes por semana, 6 vezes por semana, né? Ah, com que frequência você assiste o Descomplicar? Eu assisto, sei lá, 6 vezes por semana, tantas vezes por mês, tantas vezes por ano. Quando você fala de frequência, você fala do número de vezes que você faz a mesma coisa por segundo, por hora, por minuto, por dia, por ano, por unidade de tempo. E aqui na frequência existe uma unidade muito comum, já que a gente está dando volta, que é voltas por minuto. Voltas por minuto é quantas voltas em 1 minuto a gente dá, que é o famoso RPM, rotações por minuto. Só que o aluno que é um pouco mais sagaz, o aluno que é um pouco mais detalhado na matéria, ele vai perceber que minuto não é a unidade do sistema internacional. A unidade do sistema internacional é segundo. Então existe ali, né, cara, o famoso RPM convertendo para RPS, rotações por segundo. Porque segundo é o sistema internacional. O grande problema é sempre que a gente fala por quilômetro por hora, rotações por minuto, metro por segundo. O por é um símbolo de divisão, então não dá mole. O que está escrito aqui é rotação por minuto e eu vou converter para rotações por segundo. Então, uma rotação por minuto equivale a, o numerador é 1 também, só que o denominador, 1 minuto tem 60 segundos. Então, uma rotação por minuto equivale a 1 sobre 60. Ou seja, quando você passa de RPM para RPS, você divide por 60. E no sentido oposto, é o contrário. Você multiplica por 60. Só não se esqueçam que o RPS, esse cara que está aqui, né? Esse samango aqui, ele é chamado muitas vezes de Hertz. Então, quando você fala Hertz, você está falando, nesse caso aqui, quantas voltas por segundo. Número de rotações por segundo. Ok? Beleza? Tá bom. E aí? E aí que dá para você calcular a partir de agora qual é a velocidade de um corpo, já que a velocidade é ΔS sobre ΔT, né? O ΔS, a gente falou que para uma volta é 2πr, né? Sobre o tempo de uma volta. O tempo de uma volta é o período. Legal? Então, se você botar no numerador o tamanho de uma volta, é 2πr. No denominador é o tempo de uma volta, e o tempo de uma volta é o período, tá? Outra coisa que não pode esquecer, que o período, na verdade, é o inverso da frequência, né? Então, um é o inverso do outro. Legal? Com isso, no lugar do 1 sobre período, você pode botar 2π R F comum. Léo, não entendi essa passagem. Olha só, gente. Se o período é o inverso da frequência, a frequência é o inverso do período. Um é o inverso do outro. Então, no lugar de 1 sobre t, que está aqui, eu posso colocar f direto. Tá? Que aí está tranquilo. Beleza? Bem, agora, quem seria a velocidade angular? Cara, se você entendeu o que é velocidade, que é deslocamento sobre tempo, a velocidade angular é a mesma coisa. Só que agora em função do deslocamento angular. Então aqui a velocidade angular, você pega o ângulo que o cara andou e divide pelo tempo. Para uma volta, o ângulo que ele andou, 360 graus, 2π radianos, né? E o tempo de uma volta é o período. E 1 sobre período é o que a gente chama de frequência. Então aqui fica 2πf. O que eu não consigo entender é como é que o aluno, né, ele consegue guardar essas de cima, muitas vezes, mas não guarda de baixo. A diferença é, cara, você pegou isso aqui desde o início, é perceber que quando você fala de comprimento, você precisa do raio. E quando você fala de ângulo, não tem raio. Então a diferença é essa. As grandezas de comprimento todas ficam em função de raio e as grandezas de ângulo não tem raio. Reparem que se eu botar o raio aqui, eu chego nisso. Se eu botar o raio aqui, eu chego nisso. Ou seja, quem é o V? O V é o ômega quando você coloca o raio. Colocou o raio, você está no V. Tirou o raio, tira o raio. Você está no ômega. Tira o raio, você está no ômega. Bota o raio, está no V. Então, V
é o ômega colocado o raio. Eu acho que esse é o grande barato, essa é a grande situação. Tudo bem? Nath, fui mais uma, hein?